Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, e que a paz e bênçãos de Allah seja com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amém. Bom, irmãos, hoje, inshallah, o nosso tema é sobre a paciência, a perseverança. Em árabe seria o sabr, né? E Allah subhanahu wa ta'ala fez da paciência, ou do sabr, né, como um cavalo que nunca se cansa. É um exército que nunca pode ser derrotado. E é uma forte fortaleza que nunca pode ser violada. A paciência é a vitória, e a vitória são irmãos gêmeos, porque a vitória vem com a paciência. O alívio vem com a angústia e a facilidade vem com as dificuldades. E a paciência é a maior ajuda que uma pessoa pode ter. É melhor do que os homens, porque é uma ajuda sem necessidade de equipamentos ou números. E a relação da paciência com a vitória é como a cabeça com o corpo. Subhanallah, muitas vezes nós cremos que a palavra paciência, ou que a paciência em si, é algo puramente teórico, que a gente não pode transformar a paciência em algo prático. Mas isso, na verdade, não condiz com a verdade. Se nós pararmos para analisar, se a gente parar para refletir sobre o universo, nós vemos que tudo no universo gira em torno dessa virtude. Gira em torno da paciência e da perseverança. Então, subhanallah, o sabr, a paciência, não está somente relacionado com seres humanos, mas com todo o universo. Todo o universo está embasado nesse preceito. Por exemplo, nós vemos o feto, por exemplo, um bebê no útero da sua mãe. Ele cresce pouco a pouco, progressivamente. Basta olharmos para nós mesmos, como nós crescemos dia a dia. Nós vemos como a semente, pouco a pouco, se transforma em uma planta, e isso vai ocorrendo de maneira progressiva, e não é de uma hora para outra. Então, a paciência está relacionada com o universo todo. Nunca nós vimos uma semente crescer de um minuto para o outro. Isso precisa de uma paciência e de um progresso. Allah subhanahu wa ta'ala criou os céus e a terra em 6 dias. Mas sabemos que ele, louvado e exaltado seja, poderia ter criado em um dia, ou num piscar de olhos. Então, qual a lição que nós tiramos disso? Allah quis nos ensinar, através da sua criação, dos céus e da terra, que tudo nesse universo está baseado na paciência e na progressão. Quis nos mostrar que a paciência não é só um ato humano, mas sim de toda a sua criação. Tudo nesse mundo precisa da paciência. Para ter êxito na vida profissional, uma pessoa precisa de anos estudando com paciência. E para ter êxito com Allah, é necessário ter paciência na obediência a Ele. Então, por isso que alguns sábios dizem que a perfeição do universo e da religião depende da paciência. Então, vemos que para conhecer o verdadeiro sentido dessa virtude, o que seria paciência? O que seria o sabr? Sabr significa refrear, aguentar. Ser paciente significa refrear os desejos da alma nas obrigações religiosas, e dessa maneira cumpri-las de maneira regular. Significa se abster dos pecados, significa me afastar deles. E nos problemas, a paciência significa não me aborrecer, nem me irritar, nem me enfadar. Então vamos ver o conceito de paciência no Coran, ou sobre a paciência no Coran. No Alcorão Sagrado foi mencionada a palavra sabr, a palavra paciência, perseverança, mais de 90 vezes. Nenhuma outra virtude foi tão mencionada quanto ela. E sempre, no Alcorão, ela vem de maneira imperativa, dizendo: tenham paciência, perseverem. A paciência foi das virtudes mais mencionadas no Alcorão Sagrado, das virtudes que mais foram mencionadas. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: amparai-vos na paciência e na oração. Ou seja, se nós queremos estar abaixo da proteção de Allah, devemos ter paciência. Então, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: certamente que vos poremos à prova mediante o temor, a fome, a perda dos bens, das vidas e dos frutos. Mas tu, ó mensageiro, anuncia a bem-aventurança aos perseverantes. Subhanallah, quem é que está dando as boas novas? Allah está dando as boas novas aos perseverantes. É como se Allah subhanahu wa ta'ala dissesse: ó paciente, se alegre. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: apenas os que pacientam
serão recompensados sem conta com sua recompensa. O que significa isso? Que Allah dará uma recompensa sem calcular. Porque será... por que essa recompensa é específica para os pacientes? Os únicos que serão recompensados sem conta, sem cômputo, serão os pacientes. Porque são aqueles que não reprovaram Allah quando Allah lhe submeteu a uma prova dura. Nem pediram explicação do porquê Allah lhe destinou tal coisa. Então Allah irá dar a eles no dia do juízo final uma recompensa sem prestar contas, uma recompensa ilimitada. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão, e Allah ama os perseverantes. E disse Allah subhanahu wa ta'ala, e designamos líderes dentre eles, os quais encaminham os demais segundo a nossa ordem, porque perseveraram e se persuadiram dos nossos versículos. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala nos indica que a liderança na terra nós conseguiremos com a paciência e com a confiança em Allah. Como é que nós vamos manter a nossa nação firme, nossa nação forte? Somente com a paciência na adoração a Allah, com a paciência em resistir aos pecados, com a paciência em suportar os problemas e as desgraças, né? E ter firme fé em Allah. Allah subhanahu wa ta'ala disse, ao contrário, quem pacientar e perdoar, isso é da firmeza indispensável em todos os assuntos. Em muitos versículos, Allah subhanahu wa ta'ala exorta seus mensageiros e os crentes a terem paciência. Por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala disse, pacienta, pois, como pacientar nos dotados de firmeza entre os mensageiros. E disse Allah subhanahu wa ta'ala, ó fiéis, pacientai e perseverai na paciência, e sedes constantes na vigilância e temei a Allah na esperança de serdes bem-aventurados. E disse Allah subhanahu wa ta'ala, pacienta, pois, até ao juízo do teu Senhor, e não sejais como aquele que foi engolido pela baleia, quando angustiado nos invocou, se referindo ao profeta Jonas. Então, se nós olharmos no Alcorão, a história dos profetas, né, tem diversas lições sobre a paciência. Allah subhanahu wa ta'ala disse, pacienta, pois, porque a recompensa será dos tementes. Isso é porque Allah subhanahu wa ta'ala nos disse que ter paciência, devemos ter paciência, porque o triunfo é para aqueles que temem a Allah. Então, se te agrediram, tenha paciência, porque tu irás triunfar no final. Então, nós não iremos triunfar se nós não tivermos paciência na verdade, perseverança em se manter firmes na verdade. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão, porém aqueles que creram que deveriam encontrar Deus, disseram, quantas vezes um pequeno grupo venceu outro mais numeroso pela vontade de Allah, porquanto Allah está com os pacientes. Logo em seguida vem o versículo que diz, e com a vontade de Allah os derrotaram. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala nos ensina que a vitória vem com a paciência. Allah subhanahu wa ta'ala disse também no Corão, se entre vós houvesse 20 perseverantes, venceriam 200. E se houvesse 100, venceriam 1000 dos incrédulos, porque esses são insensatos. Então, subhanallah, para que 20 vençam 200, nós precisamos ser dos perseverantes. Nós precisamos ser dos pacientes. Isso, nós precisamos da paciência em deixar os pecados, da paciência em cumprir as nossas obrigações com Allah e paciência diante das dificuldades. Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão, quantos profetas e com eles quantos grupos lutaram pela causa de Allah, sem desanimarem com o que lhes aconteceu. Não se acovardaram nem se renderam. Allah aprecia os perseverantes. Então, se nós queremos a vitória do Islã, se nós queremos a vitória da nossa nação, nós precisamos da paciência. E nós falaremos os tipos de paciência. Existem vários tipos de paciência. Então, vamos ver alguns ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam a respeito da paciência. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse num trecho de um hadith, a paciência é a luz. Subhanallah, olha a descrição que o profeta sallallahu alaihi wasallam deu para a paciência. A paciência é a luz. Por que o profeta sallallahu alaihi wasallam descreveu a paciência como luz? Porque todas as crises, ou todos os problemas, ou dificuldades que nós passamos nas nossas vidas são escuras. São obscuridade. Da mesma forma, os pecados também são escuridão. De onde vem a luz que nos tirará dessa escuridão? De onde vem essa luz que nos tirará, nos fará
sair dessa escuridão? A paciência. Por isso nós devemos aprender como pacientar e aplicar ela na nossa vida. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse num outro hadith: um servo de Allah não recebeu um dom maior do que a paciência. E disse o profeta sallallahu alaihi wasallam: é admirável o caso do crente, pois tudo é bom para ele, e isso não ocorre com ninguém mais, exceto o crente. Se for objeto de um bem, agradece, e isso é um bem para ele. E se sofre uma desgraça, se arma de paciência, e isso também é um benefício para ele. Ou seja, na hora da felicidade, ele agradece a Allah. E na desgraça, ele é paciente e se aproxima ainda mais de Allah subhanahu wa ta'ala. Então vejam que esse é o caso do crente. Se mantém paciente em todas as circunstâncias. Um dos nomes de Allah é As-Sabur, ou o mais paciente. Se não houvesse nenhuma outra virtude na paciência, bastaria que ele estivesse entre os 99 atributos de Allah. Allah é As-Sabur, o paciente. Né? E a paciência com misericórdia. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não há ninguém mais paciente sobre o mal dos seus servos do que Allah, pois lhe associam um filho e ele mesmo assim lhes provê sustento. Subhanallah, Allah é único, e quem pode ser mais paciente com seus servos do que ele? Às vezes a gente se enfurece e reclama: fulano falou mal de mim, fulana falou mal de mim. Mas olhem a paciência de Allah subhanahu wa ta'ala com tudo que lhe atribuem. Ele que sustenta a humanidade e muitos idolatram outros no lugar de Allah subhanahu wa ta'ala, sendo que ele poderia ter todo o poder de castigá-los. Allah subhanahu wa ta'ala os vê a todo momento, os ouve a todo momento. É o dono da soberania e ao mesmo assim tem paciência sobre seus servos. Hoje nós somos mais de 7 bilhões de seres humanos. Quantos deles são verdadeiros crentes? Né? Uma parcela muito pequena. Então por que Allah subhanahu wa ta'ala não destrói o mundo todo? Porque ele é As-Sabur, ele é Al-Ghafur, ele é o paciente, o perdoador. É dito que todas as criaturas condenam os seres humanos pela sua incredulidade. É dito que todos os dias o mar diz: ó Allah, me dê permissão de afogar todos os filhos de Adão, porque comem do teu sustento e adoram a outro. As montanhas dizem: ó Allah, me dê permissão de me derrubar em cima dos filhos de Adão, porque comem do teu sustento e adoram a outro. E a terra diz: ó Allah, permita-me engolir os filhos de Adão, porque comem do teu sustento e adoram a outro. E Allah subhanahu wa ta'ala responde: deixem eles. Se vocês tivessem os criado, eles teriam misericórdia. Se vocês tivessem criado eles, teriam misericórdia deles. Então, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala é o sabur, o paciente, aquele que perdoa seus servos e aquele que pacienta contra o mal dos seus servos. O profeta Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão: em verdade, Allah sustém os céus e a terra para que não se desloquem. E se deslocassem, ninguém que não fosse ele poderia contê-los. Em verdade, é tolerante, indulgentíssimo. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha mais do que razão ao dizer: não há ninguém mais paciente sobre o mal dos seus servos do que Allah. Então, se Allah ama essa virtude, se Allah elogia essa virtude, né, então, por que não adaptá-la à nossa vida? Alguns sábios dizem que a paciência é metade da crença. Porque o que significa a fé se não obedecer os mandamentos de Allah e se afastar dos pecados? E o que significa a paciência se não ser paciente com as obediências e se afastar dos pecados e aceitar o destino designado por Allah? Então é metade da crença. Por isso, nos momentos bons, agradeça a Allah. E nas desgraças e problemas, seja paciente. Metade da crença é o agradecimento. E a outra metade é a paciência. Por isso que se diz que nós devemos adorar a Allah nos bons e nos maus momentos. Se nós conseguirmos cumprir com essas duas adorações, seremos verdadeiros servos de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala diz: nisso há sinais para todo perseverante e agradecido. Né? É como se a fé fosse um corpo cuja cabeça é a paciência. Se nós cortarmos a cabeça, morre o corpo. Esse é o valor da paciência. Então, Ibn al-Qayyim, um dos sábios, ele diz: a melhor vida é alcançada pelos abençoados através da paciência. E eles se elevam aos graus mais elevados através da sua gratidão. Então, eles voam nas asas da paciência e da gratidão, nos jardins do prazer, ou seja, no paraíso. Essa é a generosidade de Allah, que ele concede a quem quer. E Allah é o proprietário da grande bondade.
Subhanallah. Então, que tipo de paciência nós devemos ter? É a bela paciência. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: então pacienta, ó mensageiro, com bela paciência. E o profeta Yaqub, pai do profeta Yusuf, o que ele disse? Então não me cabe senão uma bela paciência. Allah será meu auxiliador acerca do que é legais. O que seria bela paciência? Por que o adjetivo bela está junto com paciência? É aquela paciência sem aborrecimentos, sem irritação, sem protestos. Ou seja, é aquela paciência sem cara feia, digamos assim. É aquela na qual nós nos satisfazemos com o que Allah nos decretou. É claro que o coração sofre e os olhos choram, porque nós somos humanos, mas o coração deve ser paciente por dentro. Então, é a paciência na qual nós não questionamos a Allah o porquê. Porque sabemos que tudo aquilo que ocorre na nossa vida é por decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. E tudo aquilo que ocorre para nós será um bem para nós, mesmo que aparentemente não pareça. Então, a bela paciência é aquela paciência na qual nós não questionamos a Allah o porquê. É aquela na qual nós aceitamos o decreto de Allah e pacientamos, nos armamos de força e agradecemos a Allah em todos os momentos. Então vejam quais são os tipos de paciência. Basicamente são 3 tipos. É a paciência perante os pecados, em se afastar dos pecados. A paciência para obedecer a Allah diante das obediências. E a paciência perante o decretado por Allah e as desgraças. Então, quem conseguir reunir esses 3, terá completado a sua paciência. Terá completado a sua fé e a sua perseverança. Então, vejam que tem pessoas, por exemplo, que são fortes perante as desgraças. Se ocorre alguma desgraça, ela se mantém firme na paciência. Mas perante o pecado é fraco. Né? Tem aqueles que, perante as obrigações, né, são fortes, né, mas perante as desgraças é fraco. Né? O mais perfeito é aquele que consegue cumprir os mandamentos de Allah e se arma de paciência ao mesmo tempo. Se a gente conseguir completar esses 3 pontos, então nós estaremos dentre aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala disse: apenas os que pacientam serão recompensados sem conta com a sua recompensa. Então, a mais bela paciência, ou a mais perfeita paciência, é a paciência, a exemplo do profeta Yusuf, profeta José, no qual foi paciente e preferiu a prisão ao invés de cometer um pecado. Quando a esposa do seu chefe, né, o chamava para cometer o haram, para cometer o ilícito, ele preferiu a prisão, implorou a Allah pela prisão, no lugar de cometer o pecado. Então, a paciência em resistir o pecado. Então, vejam que, por que a paciência com as obrigações, em cumprir as obrigações e resistir aos pecados, é mais valorosa do que a paciência perante as desgraças? Porque a principal razão da nossa existência é adorar a Allah, é conhecer a Allah. E essa adoração só se consegue com as obediências. Então, o mais valoroso é a paciência na obediência. Depois vem a paciência em se afastar dos pecados e, finalmente, a paciência perante as desgraças. Então, o que seria a paciência diante das desgraças? Essa se divide em alguns pontos. Por exemplo, a paciência perante a morte. É algo que todos nós provaremos esse tipo de paciência, né? Se manter firme. A paciência perante as doenças. A paciência perante o maltrato das pessoas, né? Então, vejam que o profeta sallallahu alaihi wasallam, certa vez as mulheres disseram ao profeta: ó mensageiro de Allah, tens mais tempo para os homens do que para nós. Designa então um dia para nos ensinar a religião. O profeta então aceitou. E uma das coisas que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: cada mulher que perder 3 filhos em vida, isso será uma fronteira que lhe afastará do inferno. Então uma mulher perguntou: e se perder 2? Ele disse também. Em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quando morre o filho de alguém, Allah diz aos anjos: recolheram a alma do filho do meu servo? Eles respondem: sim, ó Allah. Allah diz: recolheram a semente do seu coração?
Eles respondem, sim, ó Allah. E Allah diz, o que disse meu servo? Eles respondem, te louvou e disse, somos de Allah e para ele retornaremos. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz, construa uma casa no paraíso para o meu fiel servo. E deu o nome de a casa do louvor. Subhanallah, olha a recompensa. Aquele que pacienta diante da morte de alguém querido. Em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, não há nada melhor do que o paraíso para um servo crente como recompensa por sua paciência ao perder um ente querido. Então, a paciência, a perseverança, a tranquilidade no coração e não ficar contra o decreto de Allah perante a morte de alguém querido pode ser a razão pela qual você entrará no paraíso. Né? As mães que tiveram paciência ao perder um filho ou uma filha já têm uma casa no paraíso. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, no dia da ressurreição, virão crianças que morreram pequenas, que não serão julgados. Allah dirá, entrem no paraíso. E essas crianças dirão, ó Allah, não entraremos até que possamos levar nossos pais e mães conosco. E Allah dirá, levem vossos pais e vossas mãos pelas mãos e entrem juntos no paraíso. Subhanallah. Então, nós devemos tentar entender essa vida e as suas desgraças ou seus testes de uma forma correta. Subhanallah. Essa vida é passageira. Nós teremos testes nessa vida. Sofreremos testes nessa vida. Mas tudo vem para o nosso bem na outra vida. Se nós formos pacientes. Essa é a beleza e a virtude da paciência. E a recompensa dela é nada melhor do que o paraíso. Vejam a paciência perante as doenças. O profeta sallallahu alaihi wasallam, certa vez, Ibn Abbas perguntou, queres conhecer uma mulher dentre as moradoras do paraíso? Um dos sahabas relatou que Ibn Abbas perguntou para ele, queres conhecer uma das mulheres dentre as moradoras do paraíso? Ele respondeu que sim. Aí ele disse, aquela mulher negra que se dirigiu ao profeta sallallahu alaihi wasallam dizendo, sofro de epilepsia, sendo com que isso faz com que eu me descubra perante as pessoas. Rogue a Allah, ao mensageiro de Allah, para que ele me cure. O profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu para ela, se quiseres, seja paciente e terás o paraíso. E se quiseres, rogarei a Allah para que ele te cure. Então a mulher disse, então terei paciência, mas rogue a Allah para que eu não me descubra. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam rogou por ela, e ela continuou tendo epilepsia, mas sem se descobrir. E ela é uma dos habitantes do paraíso. Subhanallah. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ela, escolhe um dos dois. Ou posso rogar a Allah para que ele te cure, ou seja paciente e terás o paraíso. E ela preferiu a paciência. Subhanallah. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse num hadith, disse Allah, caso submetesse a um servo meu a uma provação com a perda da sua visão, e ele se armasse de paciência, recompensá-lo-ia por isso com o paraíso. Então, subhanallah. Toda e qualquer doença, né, vem para apagar pecados dos servos. Ibn Mas'ud, ele disse uma frase famosa, as boas obras não se ganham com as desgraças, mas com elas se apagam os pecados. Então, os testes, as desgraças, com elas vem para apagar nossos pecados e diminuir nosso fardo no dia do juízo final. Então, vejam como a gente tem que mudar os nossos conceitos. Que esses testes, que por mais terríveis que pareçam aos nossos olhos, são uma bênção para os crentes na outra vida se ele se armar com paciência. Por isso que é sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam, que quando nós visitamos um irmão doente, nós digamos o quê? Tahur, inshallah. Uma purificação, inshallah. Ou seja, que essa doença, através dela, tu sejas purificado dos teus pecados. Outro tipo de paciência também é ser paciente diante a ofensa das pessoas, diante o mal das pessoas. É tolerar as pessoas com paciência, não responder o mal com o mal. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, quando Allah subhanahu wa ta'ala reunir toda a humanidade no dia da ressurreição, serão chamadas as pessoas pacientes, e esses serão poucos. Se levantarão e sairão correndo para o paraíso. Os anjos vão parar eles e perguntar, quem são vocês? E eles responderão, somos o povo da paciência. Então os anjos perguntarão, em que consiste a vossa paciência? Eles responderão,
respondíamos com paciência perante as injustiças, perdoávamos aqueles que nos fizeram danos e tínhamos paciência com aqueles que nos tratavam com ignorância. Então os anjos dirão: entrem no paraíso, que bela recompensa para os benfeitores. Então, subhanallah, a paciência só traz benefícios nessa vida e na outra. Allah subhanahu wa ta'ala disse: ao contrário, quem perseverar e perdoar, saberá que isso é um fator determinante em todos os assuntos. E disse Allah subhanahu wa ta'ala: e fizemos alguns entre vós provação para outros. Acaso, ó fiéis, sereis perseverantes? Eis que o teu Senhor é onividente. Então, devemos ter paciência em todos esses pontos. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: sempre que um muçulmano for acometido de uma fadiga, enfermidade, preocupação, tristeza, lesão ou angústia, inclusive atingido por um espinho que o perfure, Allah perdoará por causa disso alguns dos seus pecados. Em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quando um muçulmano se fere, por exemplo, com um espinho ou com menos que isso, Allah perdoa-lhe os pecados, os quais saem dele como saem as folhas de uma árvore. Tudo isso para que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe as nossas faltas e não nos castigue na outra vida. Subhanallah. Tudo isso, por mais terrível que pareça aos nossos olhos, é tudo misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala transformado em testes. Por isso que os inimigos do Islã muitas vezes não são colocados em prova. E Allah dá para eles muita comodidade nessa vida. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: mas quando esqueceram as admoestações que lhes tinham sido feitas, abrimos-lhes as portas da prosperidade, até que se sentissem regozijados pelo fato de haverem sido agraciados. Então exterminá-los subitamente, e eles agora desesperados. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala, quando viu que eles se tornaram incrédulos e não quiseram ouvir a admoestação, abriu para eles as portas da prosperidade. Ou seja, facilitou tudo nessa vida para eles, até que eles se percam totalmente nessa vida e se encontrem perante Allah desesperados pelos seus pecados. Então, subhanallah, essa vida não é balança. Não é, a comodidade nessa vida não quer dizer que a pessoa tem melhor status perante Allah subhanahu wa ta'ala. O verdadeiro status é na outra vida. Uma vez alguém perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam: quem são os mais submetidos às provas por Allah? Quem são aqueles que são mais testados por Allah? E o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu: os profetas. Subhanallah, as pessoas que mais são testadas por Allah, as que mais passaram por calamidades, por desgraças, foram os profetas. E eles são as pessoas mais amadas por Allah em toda a humanidade. São as pessoas escolhidas por Allah subhanahu wa ta'ala. Então isso para que nós, quando formos colocados em prova, não digamos: por que eu? Por que Allah fez isso comigo? Se os profetas são as melhores pessoas da humanidade e foram submetidos à prova. Então cada muçulmano será submetido a provas conforme o grau da sua fé. Quanto mais crente, provas mais intensas. Até que ele chega no momento que caminha pela terra sem pecado algum. Subhanallah. Então, qual a lição que nós podemos tirar dessas provas ou dessas calamidades? A primeira delas, aumentar nossos degraus no paraíso. Segundo, diferenciar nossas posições. Cada um vai ter sua posição perante Allah conforme como ele agiu, como ele passou nesses testes, qual foi a reação dele nesses testes. Então Allah subhanahu wa ta'ala, por ser misericordioso, nos submete a provas para mostrar nossas posições e atitudes e diferenciar assim os bons dos maus. Terceiro ponto, Allah subhanahu wa ta'ala disse: pretendeis acaso entrar no paraíso sem que Allah se assegure daqueles dentre vós que combatem e são perseverantes? Disse Allah subhanahu wa ta'ala: não é do propósito de Allah abandonar os fiéis no estado em que vos encontrais, até que ele separe o corrupto do benigno. Nem tampouco de seu propósito é inteirar-vos do incognoscível. Ou seja, o propósito de Allah com esses testes, com as calamidades, é uma peneira, separar o bom do mal, separar os perseverantes dos impacientes, separar os crentes dos incrédulos. Esse é o objetivo. Essa distinção é ignorada por nós, mas está abarcada pela sabedoria de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala nos testa para que tudo fique evidente conforme as nossas ações. Quarto ponto é que se tudo na nossa vida
terrena fosse bom, sem problema algum, sem desgraça, sem calamidades, o que iria acontecer conosco? As pessoas se tornariam arrogantes com Allah, pensando que não precisam de Allah. E é por isso que ele nos submete a provas, para que nós voltemos a Allah sempre e baixemos as nossas cabeças perante Allah, né? E mostrarmos a nossa fraqueza perante Allah subhanahu wa ta'ala. O quinto ponto é que as desgraças e calamidades nos fazem acordar para agradecer as bênçãos de Allah, para agradecer tudo de bom que Ele nos fornece. Sexto ponto é que Allah quer que quando Ele decrete algo para nós estejamos satisfeitos com o seu decreto. Estar satisfeito com o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala faz parte da fé. E sétimo ponto, Allah nos submete à prova para que nós possamos ver o poder dele. Quando ele te tira ou te salva do teu problema, nós vemos o poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Então Allah nos mostra o seu poder, a sua misericórdia, o seu afeto, muitas vezes através dos nossos problemas. Então, nós temos alguns exemplos no Corão e na Sunna daqueles que pacientaram. Nós vamos contar alguns desses exemplos. Dentre eles, nós temos o exemplo do profeta Ayub, profeta Job, que viveu por 80 anos, sendo rico, era são, tinha 14 filhos e todas as pessoas o amavam. Depois de todas essas bênçãos, ele perde todos os seus filhos, todos os filhos dele morreram, ficou muito doente, ficando praticamente inválido. De tão doente que ele ficou, caíam pedaços da sua pele. E as pessoas começaram a ter medo e se afastarem dele. A única pessoa que permaneceu fiel ao seu lado foi sua esposa. E ele ficou nessa situação por 18 anos. A esposa teve que ir trabalhar, inclusive acabou vendendo parte do seu cabelo para poder alimentar o profeta Ayub. Então, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre ele: em verdade, encontramos-lo perseverante, que excelente servo. Ele foi contrito. E ele permaneceu perseverante por 18 anos. Até que ele implorou a Allah dizendo: em verdade, a adversidade tem me açoitado, porém tu és o mais clemente dos misericordiosos. Depois de 18 anos, ele suplicou a Allah subhanahu wa ta'ala dizendo dessa maneira. E Allah subhanahu wa ta'ala responde: e o atendemos e o libertamos do mal que o afligia. No final, Allah lhe devolveu a saúde, lhe devolveu a família e a riqueza. Porque ele teve mais 14 filhos e voltou a ser rico. E voltou a ter saúde. Subhanallah. Vejam o teste que o profeta Job teve que suportar. Então, por isso nós devemos aprender a não dizer por que comigo? Por que isso aconteceu comigo? Se os profetas de Allah, os mais amados por Allah, foram testados. Uma das esposas do Sahaba, chamada Sulaim, ela e seu marido eles tinham um filho chamado Talha. E esse filho ficou muito doente. E o pai dele amava muito a seu filho. E um dia, o pai saiu para trabalhar e o filho morreu durante a tarde. Então, por já estar tarde, já não seria possível enterrar ele durante aquela noite, a mãe, que era muito crente e paciente, não quis entristecer seu marido pela noite. Suportou sozinha a dor da perda do filho e seu marido chegou durante a noite e perguntou para ela: como está nosso filho? Ela respondeu: em repouso. O homem disse: alhamdulillah. Pela manhã, a esposa disse ao marido: se os vizinhos nos deixassem algo em confiança, nós deveríamos devolvê-lo? Eu disse: claro que sim. Então Sulaim disse: e se deixassem durante muito tempo? Ele respondeu: o quanto antes nós deveríamos devolver. Então ela disse: teu filho morreu e Allah quis recuperar o que havia nos deixado. Subhanallah. É dito que, devido à paciência dela, ela em seguida engravidou de outro filho. Na mesma noite ela engravidou de outro filho. Subhanallah, devido à paciência, como recompensa pela paciência dela. Então, vejam que para ter paciência requer algumas condições. A primeira condição é que a paciência, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, a paciência se mostra diante do primeiro momento de uma calamidade. Deve ser no primeiro momento.
Então, acontece uma calamidade conosco, no primeiro momento que a gente ouviu da calamidade, souber do fato, é nesse momento que se mostra a verdadeira paciência. Então aí vem o segundo ponto. Quando nós sabemos de qualquer calamidade, nós devemos dizer, somos de Allah e para Ele retornaremos. Ó Allah, apoia-me em minha calamidade e conceda-me algo melhor. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que quem fizer essa súplica, Allah irá restituir por algo melhor. Em árabe seria, inna lillah wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khayran minha. Ou seja, ó Allah, somos de Allah e para Ele retornaremos. Ó Allah, apoia-me em minha calamidade e conceda-me algo melhor. Então, o certo é que assim que a gente souber de uma calamidade, nós digamos essas palavras. E assim será mostrada a verdadeira paciência. Terceiro ponto, enfrentar essas calamidades sem queixas nem reclamações. Porque nós não devemos reclamar do decreto de Allah. O que Allah decretou é o mais correto, é o melhor para nós. Então, enfrentar essa calamidade, mesmo que isso cause dor, mesmo que isso cause tristeza, pacientar nosso coração e jamais se revoltar contra o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Esse seria sobre a paciência, nas calamidades. Agora nós temos a paciência perante os pecados. O que seria a paciência perante os pecados? É a paciência em evitar os pecados e nos afastarmos dele. Nós devemos ter fé e paciência para que nós possamos nos afastar desses pecados. Então, outro tipo de paciência é a paciência em buscar amizades com pessoas boas que fortaleçam a nossa fé. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão, ser paciente juntamente com aqueles que pela manhã e à noite invocam seu Senhor, anelando contemplar seu rosto. Não negligencies os fiéis, desejando o encanto da vida terrena. E não escutes aquele cujo coração permitimos negligenciar o ato de se lembrar de nós, e que se entregou aos seus próprios desejos, excedendo-se em suas ações. O melhor exemplo na paciência, em evitar os pecados, é como nós falamos do profeta Yusuf, alaihi salam, profeta José. Ele era jovem, solteiro e muito belo. É dito que a sua beleza era esplêndida, E ele foi tentado pela esposa do seu dono. Ele era escravo, Ele foi tentado pela esposa do seu dono, Al-Aziz, E ele, como era um escravo, ele estava abaixo do comando deles. E a esposa do Aziz era uma mulher bela, rica, que passou a perseguir ele, induzindo ele ao haram. E logo todas as mulheres da cidade passaram a perseguir ele. E ela dizia, se não te renderes ao meu desejo, ficarás encarcerado, vai ficar preso. E ele implorou a Allah dizendo, ó Allah, o cárcere me é preferível ao que me induzem. No final, ele ficou preso por mais de 9 anos, somente para evitar o haram. Somente para evitar o haram. Então, subhanallah, a paciência em evitar o pecado, é ser perseverante em se afastar de tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos proibiu. E essa é uma das paciências mais importantes. Logo vem a paciência com as obediências. Nesse caso, nós temos o exemplo do profeta Abraão com seu filho Ismael. Imaginem a obediência de um pai que obedece a Allah ao ponto de ter que sacrificar seu filho em obediência a Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão relatando essa história. E quando chegou à adolescência, seu pai lhe disse, ó filho meu, sonhei que te ofereci em sacrifício, que opinas? Respondeu-lhe, ó meu pai, faz o que te foi ordenado, encontrar-me-á, se Deus quiser, entre os perseverantes. Então, subhanallah, quando ambos aceitaram o decreto de Allah e Abraão se preparava para o sacrifício, Allah subhanahu wa ta'ala disse, então chamamos, ó Abraão, já realizaste a visão, em verdade assim recompensamos os benfeitores, certamente que essa foi a verdadeira prova. Subhanallah. Foi a prova na obediência a Allah. A prova do profeta Ibrahim de sacrificar seu filho amado e ao mesmo tempo a prova de Ismael, que tinha 14, 15 anos na época, em aceitar esse mandamento de Allah subhanahu wa ta'ala, em pacientar diante da obediência
de Allah subhanahu wa ta'ala. Num hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele disse que 7 pessoas estarão abaixo da sombra de Allah no dia em que não haverá sombra exceto a sua. E as 7 pessoas mencionadas, os 7 tipos de pessoas mencionadas que estarão na sombra de Allah, os 7 se apoiaram na paciência. Primeiro, um imam justo, um líder justo, que mesmo podendo ser tirano, né, ele se manteve paciente e foi justo. Segundo, um jovem que foi educado e cresceu adorando a Allah. Desde a sua infância é paciente com as obediências, em fazer as orações, em obedecer a Allah, em ler Coran, em suplicar a Allah. Desde jovem, paciente em obedecer a Allah. Terceiro, 2 pessoas que se amam por Allah, se unem por Allah e se separam por Allah. Ou seja, 2 pessoas que suportam um ao outro, têm paciência mútua, somente por Allah. Quarto, um homem cujo coração está vinculado com a mesquita. Existe paciência e perseverança para se manter firme indo na mesquita e realizar as orações. Quinto, uma pessoa que deu caridade em segredo até o ponto que a sua mão esquerda não soube que a sua mão direita deu. Então, a paciência em obedecer a Allah, ocultando as virtudes ou a boa ação para alcançar a recompensa. Sexto, um homem que foi tentado por uma mulher com prestígio social e beleza e disse: temo a Allah. Paciência diante do pecado. Sétimo, uma pessoa que ao recordar a Allah em seu íntimo derrama lágrimas. Paciência em se manter firme na ligação com Allah subhanahu wa ta'ala. Então vejam que dos maiores tipos de paciência, né, é a paciência no cumprimento das obrigações. É a paciência pela causa de Allah. E essa paciência não há outra recompensa senão o paraíso. Vejam o caso de Sumayya, primeira mártir do Islã, que morreu mártir por se renegar o Islã. E foi morta com uma flechada nas suas partes privadas. Primeira mártir do Islã. Então, subhanallah, a paciência em obedecer a Allah, a paciência diante das dificuldades. Ou então, o caso dos magos que disputavam com o profeta Moisés. Quando viram a verdade, Allah subhanahu wa ta'ala disse, e os magos caíram prostrados. Disseram: cremos no Senhor do Universo, o Senhor de Moisés e de Araão. O faraó lhes disse: credes nele sem que eu vos autorize? Em verdade, isso é uma conspiração que planejastes na cidade, para expulsares dela a população. Logo sabereis. Juro que vos separei as mãos e os pés dos lados opostos, e então vos crucificarei a todos. Disseram-lhe: é certo que retornaremos ao nosso Senhor. Vinga-te de nós, só porque queremos os sinais do nosso Senhor quando nos chegam. Ó Senhor nosso, concede-nos paciência e faze com que morramos muçulmanos. Então, subhanallah, a paciência deles em dizer: nós vamos retornar a Allah, mas queremos retornar a Allah obedientes. Queremos retornar a Allah muçulmanos, submissos a Allah subhanahu wa ta'ala. E para encerrar, um dos melhores exemplos, né, de história de paciência pela causa de Allah é a história da penteadeira da filha do faraó. Conhecem a história da penteadeira da filha do faraó? É dito que a única função dela era pentear os cabelos da filha do faraó. E certa vez, quando ela estava penteando o cabelo da filha do faraó, o pente dela caiu da mão dela. E ela disse: Bismillah. Quando ela disse Bismillah, a filha do faraó olhou para ela e disse: estás falando em nome do meu pai? Ou seja, porque o faraó se considerava Deus. Então ela disse: meu senhor e teu senhor, e o senhor do teu pai é Allah. Então a menina disse: tu tens outro Deus além do meu pai? E ela disse: meu senhor, teu senhor, o senhor do teu pai é Allah. Então a filha foi correndo e informou o pai dela. O faraó chamou a penteadeira e disse: tens outro Deus além de mim? E ela respondeu: meu senhor e teu senhor é Allah. Então perguntou se ela tinha filhos. E ela tinha 4 filhos. E um deles ainda mamava. Então o faraó ordenou que trouxessem os filhos dela. Colocaram uma grande caldeira fervente com óleo. E pegaram o filho maior dela. E o faraó perguntou para ela: tens algum Deus além de mim? Ela olhou para ele e disse: meu senhor e teu senhor é Allah. Então pegaram o filho maior dela e jogaram na caldeira perante os olhos dela. Ela escutou os gritos do seu filho e então o silêncio.
Logo pegaram o segundo filho. Tens algum Deus além de mim? Ela respondeu, meu Senhor e teu Senhor é Allah. Jogaram o segundo filho. Pegaram o terceiro filho. E ela respondeu, meu Senhor e teu Senhor é Allah. No quarto filho, que era o bebê que ainda mamava, ela ficou segurando o filho no colo, tentando proteger ele de todas as formas. Seu coração já estava estremecendo. Então o bebê olhou para sua mãe e disse, paciência, minha mãe, pois você está nascendo da verdade. E foi um dos únicos bebês que falou ainda no berço. Então ela disse, meu Senhor e teu Senhor é Allah. E os dois foram jogados na caldeira, e o profeta sallallahu alaihi wasallam relatou, na viagem noturna, que quando chegou próximo ao paraíso, quando chegou no paraíso, ele sentiu um maravilhoso perfume. Então ele perguntou ao anjo Gabriel, de quem é esse perfume? E ele respondeu, é da penteadeira da filha do faraó e dos seus 4 filhos. Subhanallah, irmãos. Essa vida, por mais testes que tenham, ela é ínfima. Essa vida não tem valor. A recompensa verdadeira, a bênção verdadeira é outra vida. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse, apenas os que pacientam serão recompensados sem conta com sua recompensa. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, quem quer que seja paciente, ou se esforce em ter paciência, Allah lhe dará paciência. E ninguém nunca se dará nada melhor e nada mais generoso do que a paciência. Umar ibn Aziz dizia, Allah não concedeu qualquer bênção a seus servos, e então ele tirou e substituiu essa bênção com uma paciência, então ele compensou essa pessoa melhor do que aquilo que ele tirou. Ou seja, se Allah concede uma bênção para nós, e tira essa bênção e nos dá paciência no lugar dessa bênção, sem dúvida que a paciência foi muito melhor do que aquela bênção que nós fomos privados. Então, só para encerrar nossa aula, algumas coisas que ajudam ou facilitam para que nós tenhamos paciência. Primeiro, ter saudades do paraíso. Ter a saudade e ter aquela vontade de logo estar no paraíso. Esse mundo é ínfimo, esse mundo não vale para Allah a asa de um mosquito. Não vale, não é um mosquito, é a asa do mosquito, como foi relatado no profeta sallallahu alaihi wasallam, no hadith do profeta. Então esse mundo não tem valor para Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso os testes nessa vida não são parâmetros. A verdadeira vida é a outra. É lá que nós teremos a verdadeira vida. Então, o tal objetivo chegar ao paraíso. O que acontecer nessa vida, né, nos mantermos pacientes, porque a jornada é curta. E logo nós estaremos na outra vida. Segundo ponto, sempre ter em mente, nós somos de Allah e para Ele voltaremos. Nós somos de Allah, todas as bênçãos que nos foram concedidas são de Allah, os nossos filhos são de Allah, a nossa saúde é de Allah, tudo que nós temos foi concedido por Allah. Então tudo que nós temos voltará para Allah subhanahu wa ta'ala. Então aceitar isso tranquilamente. É o decreto de Allah, foi Allah que me deu, e logo nós deveremos devolver aquilo que nos foi confiado. Então somos de Allah, para Ele retornaremos. Terceiro ponto, sempre buscar a recompensa do paraíso. Diante de qualquer problema, lembrar que o paraíso é melhor. Lembrar que o paraíso é nosso objetivo. O objetivo não é a vida terrena, o objetivo é outra vida. Quarto ponto, ter em mente sempre o seguinte versículo. Em verdade, com a adversidade está a facilidade. Com essas dificuldades, nós vamos conseguir a nossa recompensa. É através dessa calamidade que eu vou conseguir a recompensa perante Allah. E o último ponto, fazer sempre muita súplica. Suplicar a Allah que nos conceda a paciência. Que Allah nos faça dos pacientes. Que Allah nos conceda essa virtude, né, em todos os pontos. Na virtude da paciência em obedecer a Allah, na paciência em nos afastar dos pecados e das desobediências, e na paciência em suportar as calamidades e as desgraças que ocorrem conosco nessa vida terrena. E por fim, irmãos, imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça daqueles que ouvem a exortação e seguem a orientação. Eu imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça dos pacientes e que nos una junto aos perseverantes. Que a paz e a bênção de Allah seja com o profeta Muhammad e louvado seja Allah, Senhor do Universo.